todos. Quem eu não cumprimentei ainda. Um prazer estar retornando à cidade de Piaçu, depois de 2 anos que aqui estive, pela última vez para realizar uma palestra. E aí, ano passado estive aqui para o encontro do CRE. Então, certo, vai ser anual o encontro, viu? Se continuar assim. Mas hoje vamos aqui pedir a Deus e a Jesus a oportunidade de agradecimento para que a gente, desse encontro nessa noite de hoje, com certeza que aqui estamos necessitados de aprender um pouquinho sobre o tema da noite, que é a Casa Espírita Escola da Alma. E aí a Casa Espírita Escola da Alma, onde que veio a Casa Espírita? Onde que surgiu todo esse contexto que hoje temos aqui tão consolidado no nosso meio espírita? Onde que foi realmente aí a base para que todos se encontrassem em uma união fraterna, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo com o Espiritismo a cada dia, transformando esse aprendizado em prática. Mas essas casas, sabemos que essas casas vêm de muito antes. A primeira casa que nós encontramos é de encontro, não chamada e formalizada uma casa espírita, mas uma casa de ponto de encontro, como era ali, à beira do Tiberíades, a casa de Pedro, onde Jesus se encontrava com seus discípulos para aprendizado, a verdadeira escola onde ele estava. E ali começou tudo isso, onde ele implantou ali um sentido, onde ele implantou ali uma conexão, onde as pessoas poderiam buscar ajuda, onde as pessoas poderiam então falar assim: nossa, vou ali, eu sei que Jesus está ali. E foi ali que então as pessoas começaram a buscar Jesus. E hoje a Casa Espírita é diferente. Hoje a Casa Espírita é o lugar que também onde nós buscamos Jesus. Da mesma forma, só que hoje em Evangelho, hoje Jesus com toda a sua palavra, com toda a sua história, com tudo que Ele nos trouxe de aprendizado, um verdadeiro professor dessa escola da alma, e disse, falou assim: é aqui que você vai aprender. Vamos aqui? Hoje a escola vai ser em outro lugar. Vamos ali no monte, vamos ali subir o monte, vamos ali fazer uma peregrinação. Hoje vamos em Jerusalém e vamos implantando cada escola em vários lugares. Porque cada lugar desse onde Jesus passou, deixou então um aprendizado, porque ali ficou, com certeza, pessoas que tinham ali anotações do que Jesus tinha falado, do que ele havia falado. E ali, com todo esse ensinamento, essas pessoas iam repassando essas escrituras para outras pessoas que iam copiando de mão em mão. Então essas pessoas ali acabaram futuramente criando também o seu espaço da oração. Mesmo após a crucificação de Jesus, foram se implantando vários locais onde as pessoas se chamavam, não eram os discípulos, mas ali a continuidade dos profetas, as pessoas que entendiam a leitura, que conseguiam passar claramente os ensinamentos do Cristo. Foi até quando a gente acaba vendo ali, por exemplo, o texto lá no livro de Paulo e Estevão, a história toda da Casa do Caminho. E o que era a Casa do Caminho? Era também tudo isso que nós estamos conversando. Ali era o verdadeiro primeiro grande ponto de encontro, onde se formalizou um local de encontro, onde as pessoas passavam por ali, fazendo suas romagens, indo a Jerusalém, voltando, e ali as pessoas poderiam então se encontrar com pessoas, com discípulos de Jesus, que estavam ali, como Pedro, como Tiago e com tantos outros que ali puderam escutar pessoalmente Jesus. E aí nessa casa acontecia um verdadeiro milagre,
porque também Pedro e tantos outros ali ajudavam todos esses companheiros de romagem que paravam ali e ajudavam esses irmãos, formando ali a verdadeira caridade, aquela caridade simples, pois era uma casa simples, como essa casa também é muito simples. E aí vamos ver que a casa espírita é esse sentido. É o que dá o elemento natural da casa espírita, é a simplicidade da casa espírita. É poder voltar lá atrás, no tempo em que Jesus falou da simplicidade, da verdadeira humildade, do trabalho, sem luxo, sem aquela ostentação. Porque ali na época era todo aquele chame de doutores da lei, do judaísmo, bastante a cultura muito forte de todo o judaísmo, e isso não existia dessa forma como Jesus trouxe. E ali esse verdadeiro hospital, essa escola, foi dando continuidade a todo o trabalho que Jesus trouxe. Foi aplicado ali naquele local o verdadeiro sentido de todas as palavras de Jesus. Mas, como centro espírita hoje, escola da alma, temos a oportunidade de aprofundarmos o nosso estudo em relação à doutrina espírita, entre vários outros assuntos que nós deixamos passar por anos, de repente por vidas, por existências passadas. Por vidas não, porque vidas temos só uma, mas várias existências dentro da mesma vida. E aí, o que nos coloca agora impede de podermos estudar, de poder compreender de verdade esse ensinamento e aplicar. Porque não adianta nada hoje, um grande problema que temos é a aplicação, porque o mundo traz tanta coisa, o nosso dia a dia é uma coisinha aqui, outra ali, e aí as pessoas acabam pegando esse ensinamento e colocando de lado, porque acha que um ensinamento aqui vale dentro do centro espírita, mas chega lá fora, este ensinamento é esquecido, porque lá a minha vida, então, eu quero, para que eu possa alcançar meus objetivos, eu tenho que esquecer aquilo ali. Então, se eu esqueço aquilo ali, eu deixo de estar de verdade com a verdadeira lei que nos é colocada, não é nos imposta. Só que aprendemos, com tudo que está na nossa vida, aprendemos com essa lei. Porque se saímos dessa lei, essa lei acaba se tornando aí, não com uma pena, mas nos chama a atenção, fala assim, opa, olha, você está saindo de uma lei que é natural, é uma lei de causa e efeito, você aprendeu isso lá na casa espírita, então é o momento de aplicar essa lei, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque isso não é o certo, não é o que se espera de você. E o que a gente aprende isso é só dentro da casa espírita e dentro da nossa própria casa, que também é uma extensão da casa espírita. A nossa família é uma extensão e também é o principal. Porque lá, mais do que em qualquer outro lugar, chamaríamos então casa espírita, né? Escola da alma. Então a nossa casa de verdade seria também uma escola da alma? E com toda certeza lá é onde fazemos um intensivão de cursinho para aprendermos a ser pacientes, fraternos, unidos, porque só lá, que é o primeiro lugar onde devemos realmente aplicar tudo, o primeiro lugar é lá. Porque lá eu aprendo com a minha esposa, eu aprendo com o meu filho, eu aprendo tanto dar como receber, eu aprendo como também ensino, e ali vamos vivendo de forma diferente. Se eu não sou uma pessoa ideal dentro da minha casa, eu não tenho os princípios verdadeiros, eu vou conseguir ser uma pessoa boa dentro do centro espírita? É complicado, porque se eu tenho uma máscara que uso dentro da minha casa e vou para o centro espírita e uso outra, uma personalidade diferente, tem uma coisa muito errada nisso. Então, onde o centro espírita nos ensina
Vamos ser da mesma forma que somos em casa, também seremos no centro espírita, seremos no nosso ambiente de trabalho, seremos lá na rua, seremos em todos os lugares que estivermos. Porque essa é a questão. Eu não posso mudar para que algo seja maior, que eu me apresente mais do que outras pessoas. E onde aprendemos tudo isso? Juntos, unidos, no mesmo ideal, dentro do Evangelho. E aí a casa espírita toma outro padrão, porque na verdade não entendemos muitas das vezes a casa espírita como escola. Mas quando Kardec, por exemplo, lançou lá em 1858 a Sociedade Espírita Parisiense, foi o primeiro centro espírita, na verdade. Ali era onde ele estava no auge de todos os estudos, e na casa dele, na verdade, foi o primeiro. Não foi nem lá na sociedade. Oficialmente foi a sociedade, mas o primeiro foi na casa dele. Eles montaram a sociedade porque na casa dele não cabia mais de gente querendo aprender o que era o Espiritismo. Eram príncipes de todos os lugares, vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo para estar ali. E então sentiu-se a necessidade dele abrir outro espaço, porque a sala da casa dele não cabia, e era um espaço, digamos assim, pequeno. Quando ele abre, então, em 1858, a Sociedade Espírita Parisiense, foi o local lá onde várias pessoas ajudaram. Várias pessoas falaram, não, vamos pagar o aluguel juntos, vamos pagar tudo que tiver aqui, vamos pagar juntos, vamos dividir. E lá conseguiram colocar todo mundo que eles queriam, do jeito que eles queriam. E aí foi crescendo mais a necessidade de outro lugar. E assim foi se alugando outros locais, onde foram se transformando em a Sociedade Espírita Parisiense. Tive a oportunidade de ver pessoalmente onde foi formada a primeira casa espírita. Um local muito bonito, um local na época onde as pessoas iam lá para fazer compras, porque era como um centro, um grande mercado, muito bonito. Só que não é como se fosse um shopping da época lá, né? E aí eram salas comerciais grandes, e lá onde eles alugaram eram também salas comerciais que transformaram para esse encontro. Só que a ideia não era como a nossa de hoje em dia, de uma formação de repente tão religiosa, e a gente falaria assim, não vou montar o centro espírita num local desse aqui porque passa muita gente, é um local de venda de materiais, então vai misturar as coisas. Só que lá na época, o engraçado, se a gente para pensar, foi uma grande propaganda para o Espiritismo, porque era o local onde tudo acontecia, e o centro, digamos assim, a Sociedade Espírita Parisiense, estava lá no local. Então todo mundo que passava, olhava e visualizava aquilo ali. E aí, essa propaganda foi crescendo, é o que mais chamava a atenção das pessoas. E com isso, foi só crescendo o número de participantes. Quando hoje chegamos nesse modelo nosso de centro espírita, o que nós temos aqui na casa espírita? A gente vê um local físico, não vê? Mas, primeiramente, temos a nossa casa espírita num contexto totalmente espiritual. Muita gente fala assim, vou à casa espírita, lá é minha referência. Ok, ela pensa assim, ela não é colocada, de repente, a pensar em outro lado. Fala assim, vou lá, vou receber um passe, vou lá, vou poder ler, escutar o Evangelho, e isso a gente vai pensando, vai acumulando tudo isso, quando a gente aprende o que é a casa espírita. Mas o contexto espiritual, muitas das vezes, ficamos com dúvida, não entendemos como funciona. Porque abrir a casa espírita, todo mundo abre uma casa espírita. Vamos ali, abrimos uma porta, colocamos uma placa na porta e dizemos, aqui é uma casa espírita. E quem vai dizer que não? Abrir a casa espírita aqui é muito fácil. O problema é abrir ela lá do outro lado. Porque quando nós abrimos uma casa espírita, não tem uma equipe aqui que já vem aqui de pronto e fala assim, nossa, vamos aqui deslocar
tantas equipes espirituais para ir lá naquela casa, porque aquela casa lá vai abrir agora e vamos ser assim. Não, o que a espiritualidade faz? A espiritualidade pega um determinado grupo aqui, por exemplo, o mentor do Gilmar, né, a família dele, esses espíritos afins, já com um propósito, sabendo que o Gilmar um dia abriria um centro espírita, cuidaria de um centro espírita. Ele falou assim: vamos preparar o Gilmar. O Gilmar vai lá, se anima, quer vir participar do centro. Aí ele fala assim: não, agora eu quero assumir responsabilidades. Vamos lá. E aí, então, vai se afinizando com a espiritualidade essa vontade, porque ela fala, os mentores espirituais, os trabalhadores falam assim: nossa, que legal, o Gilmar está ali, está trabalhando, vamos lá ajudar o Gilmar. Vamos chamar mais gente agora para ajudar o Gilmar a trabalhar. E aí, tudo isso vai formando um contexto espiritual muito grande. Porque aí, sabendo que aqui é um lugar do bem, do amor, os espíritos vão descobrindo e querem cada vez mais ajudar o Gilmar. E aí vai se abrindo o centro na espiritualidade. Por exemplo, eu participo de um grupo espírita, Família de Caridade, na cidade de Tilutaba, onde esse centro espírita existe só com essa sede construída tem 40 anos. E nisso, nunca foi do tamanho que ele é agora. Ele começou pequenininho, um tijolo aqui, uma sala aqui, vai construindo uma coisa, vamos agregando maiores espaços. E aí, quando começaram o trabalho, abriram o primeiro dia, foram fazer evangelho. E aí, quando eles fizeram evangelho e tudo, já a Edna, companheira nossa de centro, ela é professora em Tilutaba, foi professora em Tilutaba. E aí, hoje ela não é mais professora, mas aí ela recebeu, através da psicofonia, da mediunidade dela, bastante ostensiva, né? Desde muito novinha, criança. E aí ela recebeu então que, por um tempo, ficariam daquele jeito, fariam o evangelho. Ficaram 3 anos fazendo o evangelho, até que a espiritualidade falou: pronto, agora podemos aplicar o passe. E aí foram lá, aplicaram, começaram a aplicar o passe. Depois, mais tanto tempo, agora pode fazer desobsessão. Tem médium que consegue fazer desobsessão. Não é chegar aqui e falar: vou abrir o centro, hoje vai ser desobsessão, porque o Gilmar incorpora e pronto, e vamos fazer a desobsessão. Não funciona assim. Temos que ter amparo espiritual. Nada podemos sem a espiritualidade. Essa porta não abre se a espiritualidade não quiser. Por quê? Porque deve-se ter então o cuidado de poder estar juntos, entender, estudar, para não cair com problemas de obsessão dentro da casa espírita, o que vemos muito hoje em dia. As casas espíritas, infelizmente, não todas, mas vemos que essas casas mais novas, de repente elas não têm uma base como antigamente existia. Antigamente o pessoal tinha paciência de esperar. Hoje em dia não. As pessoas querem impor à espiritualidade o trabalho delas. E a questão não é essa. Se você propõe a trabalhar no espírito, dentro do espiritismo, você tem que aprender a paciência. A casa espírita vai te ensinar a paciência, porque você tem que esperar. Não adianta, não é do dia para a noite. Como o mentor sempre diz, ele gosta de dizer: a hora não nasce fora da hora. Porque a função é essa, é de aprendizado. Não é como hoje a gente pega e faz: vou lá no Google, vou aprender sobre Espiritismo. Pronto, agora eu sei abrir uma casa espírita e vou ser aqui um grande espírita. Calma, espera lá que não é bem assim. É estudo, estudo e estudo. Se a gente não tem estudo, se a gente não domina a nossa impulsividade, é complicado, gente. Porque a espiritualidade nos chama a todo momento a atenção e fala: olha, com as coisinhas do dia a dia, né? Fala assim: olha, presta atenção, será que você está certo? Pensa 2 vezes antes de fazer.
te coloca um obstáculozinho, de repente você está doido para viajar, põe um obstáculo, vai, né, para ver se você para e pensa, assim, será que eu estou indo na hora certa? E aí, de repente, o seu dia é aquela cheia de tribulações. Não escutamos o que a espiritualidade nos quer dizer. E toda noite nós vamos lá, meu Deus, me ajuda, me mostra o caminho, Deus mostra o caminho. Aí você fala assim, não, Deus, eu não quero esse não. Eu não pedi esse não, eu pedi o outro. Por que não me dá o outro? O outro é tão melhor, eu gosto do outro, é mais fácil para mim o outro. Aí Deus fala assim, não, a gente já combinou isso aqui anteriormente, antes de você vir, então vai ser esse caminho mesmo. Porque se não der para fazer nesse caminho, as coisas vão ser muito complicadas. Então, como lá, mesmo na sociedade espírita presença, o mentor da casa foi colocado, como ele sempre colocou ali e mostrou como deveria ser. São Luís foi o grande mentor da sociedade espírita presença. Agora paramos e pensamos, assim, São Luís, o mentor da casa. Aí você fala assim, meu Deus, quanta responsabilidade era tudo isso. Kardec já sabia de tudo isso, né? Ele sabia suportar o peso de tudo isso. E as outras pessoas que estavam conhecendo ali na época, elas chegarem e falarem assim, hoje vai ter aqui a psicografia de São Luís. Aí você fala, nossa, que espírito elevadíssimo. A gente fala São Luís porque é como a forma que ele era conhecido, mas ele mesmo, com toda certeza, não coloca dessa forma. Mas aí ele traz um grande ensinamento para as casas espíritas. Submeter ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberdes. Não deixar de pedir, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, os esclarecimentos necessários para vos convencer. E Heráclito, um grande espírito também, que era discípulo de Paulo de Tarso, ele trouxe também lá dentro uma mensagem inicial. Não temais desmascarar os embusteiros. Por quê? Porque é o que mais tem. Hoje a gente vê muita gente aproveitando da fé e da religião das pessoas. E isso, alguém acha certo? Não é certo, porque você está lá brincando de repente com uma pessoa que tem, por exemplo, câncer. E aí ela vai lá acreditando que será ajudada, quando na verdade é um local que vai enganá-la, pegar um dinheiro, e aí a pessoa como que fica, né? A fé da pessoa, na hora que ela precisa da maior fé que ela puder, ela não dá conta, porque ela se sente enganada. Tudo porque que a gente vê muita gente usando o nome do centro espírita, fala assim, não, aqui é centro espírita, vai lá que é centro espírita. Não, não é verdade. O centro espírita verdadeiro, ele tem que tudo que acontece lá dentro tem que condiz com a doutrina espírita, com quem é estudado. Por isso que Heráclito fala desse jeito. Realmente temos que desmascarar esses embusteiros, mesmo dentro da nossa casa espírita. Só que com um grande cuidado. Porque isso não é assim que a gente chega e faz, de repente fala assim, vou desmascarar aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali está aqui dentro do centro falando coisas que não condiz com a doutrina espírita. Aí pega e fala na frente de todo mundo que essa pessoa está tentando enganar. Na verdade, não é assim. A gente tem que agir com gravidade. Se é um trabalhador da casa, temos que conversar com o trabalhador da casa. Temos que chamar e falar assim, vamos ali, meu irmão, vamos estudar mais um pouco a respeito disso. Vamos ver o que o Evangelho, o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos fala sobre o assunto. Porque tudo isso, então, tem que ser colocado também dentro do Conselho Espírita, que todo centro tem um Conselho Espírita. Na hora de abrir ali o estatuto do Centro Espírita, tem que existir o estatuto do centro. E aí, nesse momento, esse Conselho Espírita acaba, então, tomando uma decisão dentro do centro. Então, na parte espiritual do Centro Espírita, lá no livro Dimensões
do Centro Espírita, da Sueli Caldas Chuva, lá aprendemos que o Centro Espírita não é só isso aqui. O Centro Espírita toma uma grande proporção espiritual. O que nós vemos aqui é o material. O que está agora sob o lado a essa casa, nós desconhecemos. Porque nós não vemos. Alguém que consegue ver isso? Acredito que não. E aí, são vários andares, se forma um grande hospital onde existe um centro espírita, para que esses irmãos nossos sejam trazidos para cá. Então a cidade de Piaçu, por exemplo, ganha muito com isso, porque aqui é a referência, onde a espiritualidade pega esses irmãos e trazem para cá, para que eles aprendam também que não é lugar deles ficar na rua, na casa das outras pessoas, ficar fazendo aí, causando adversidades na vida das outras pessoas. Então tudo isso se transforma imensamente. E lá também nos fala que o centro espírita é um ponto de luz que é enxergado lá acima da terra, porque sabe-se que ali se transforma em uma grande esfera, traz muitas coisas, muitas energias salutares, morais para uma cidade, para aquele local. Então, imagine uma cidade onde vai tendo vários centros espíritas. Vamos cada vez mais cobrindo espaços e cobrindo ali a maior regimentação de espíritos para que eles não sejam colocados. Você me dá um? Não sei. Ele está fazendo calor. Tá. Tá? Como está com calor ali? Ah, um pouquinho. Hã? Então, toda a parte espiritual tem o quê? Tem lá, tem um mentor que ele é responsável, tem um espírito responsável pelo trabalho dessa casa. Então, todos os dias que tem sessão na casa espírita, esse mentor, com sua equipe espiritual, vem ao centro espírita, traz tudo que é necessário para que ocorra o trabalho aqui naquele dia. E o que é necessário? Desde lá da rua são colocadas barreiras espirituais, energéticas, chamadas assim, que aí impedem o acesso de espíritos ainda chamados inferiores, que não têm a compreensão. Caso esses espíritos entrassem de qualquer maneira dentro dessa casa, eles atrapalhariam e muito a reunião e não conseguiríamos aqui fazer o bem para ninguém. E aí a questão é a seguinte: a partir que a espiritualidade vai liberando este espírito a adentrar a casa espírita, ele vem passando de barreira em barreira. Quando ele está bom, ele vem passando para a barreira da frente e assim por diante. E aqui são colocados corredores fluídicos, principalmente o que direciona a câmara de passe. E aqui também são trazidos aparelhos onde os espíritos conseguem analisar toda a problemática do irmão que está aqui em necessidade, do encarnado e desencarnado. Por exemplo, é citado em André Luiz o psicoscópio, entre outras obras também já citaram, onde esse material, onde esse aparelho faz uma leitura ali e a espiritualidade sabe o que é a necessidade daquele irmão. Isso aí não é novidade nenhuma, sabemos isso aí desde lá de 1900, quando foi lançado a André Luiz, foi acho que 1950, por aí começou. E aí colocam-se também telas, plasmam telas aqui, para que este irmão é colocado aqui e fala assim: olha, vamos revisar se você realmente está lá fazendo bem. É colocado uma tela aqui para ele olha isso, o desencarnado, e ele vê realmente o verdadeiro estado mental dele, e ele consegue enxergar que ele está causando problema, que ele não está conduzendo com atitude. Outros sabem mesmo que está causando problema e ele está lá para causar o problema, mas ali é revisado várias coisas. Por que ele chegou até aquele momento? Isso é de grande ajuda. Quando o desencarnado, por exemplo, perde a noção do espaço, do tempo, do que ele fez, do que ele foi,
e ele se transforma, por exemplo, em um licantropo, é uma forma animal que ele se expressa, ele perde a consciência, ele não tem noção disso. Então, é dada a oportunidade dele visualizar como que ele era antes, como que o Gilmar era antes. Ele não precisa ficar licantropo, ele está ali para poder voltar à sua atitude anterior. E quem Juliano, sabe entender e estudar para o mais. pessoal entender o que é o licantropo, é isso a palavra? Isso, licantropia. É quando o espírito ele tem a capacidade de definir uma forma para ele. E aí ele define uma forma, por exemplo, de um lobo, de um urso, de um monstro. E aí, de uma forma, por exemplo, como pareceria o capeta, o demônio. Então, eles tomam a forma que quiser para assustar a pessoa. Eles falam assim, eu vou chegar no Gilmar, vou parecer um demônio. Aí chega aqui pro Gilmar e fala assim, eu sou o demônio, você tem que ter medo de mim, é assim que faz. E aí vai obsediando o Gilmar com essa forma, com esse pensamento. Isso é licantropia. É ele ter a capacidade de mudar. Então por isso que ele não é um espírito mais forte, que o outro fala assim, nossa, aquele espírito ali é mais forte, o tanto que ele está feio. Muita gente fala assim, não, ele não é um espírito forte. Ele é igual a um outro espírito. Só que quem faz o bem se toma uma forma do bem. E quem quer fazer o mal, quer assustar, quer amedrontar, toma uma forma que assim faça entender a pessoa que ele quer amedrontar. Ô Juliano, como você mencionou aí que fazendo analogia à simplicidade da casa espírita e até muitos sanatórios, né, nosocômicos, são espíritas, baseados no Evangelho, né, os médicos e tal, eu queria te perguntar uma coisa. Se tem uma nomenclatura assim, por exemplo, igual você citou, o centro espírita tal ali cura, o outro ali estuda mais, aquele ali é mais mediúnico, tem cultura. Existe isso ou depende? É estado de necessidade de cada centro. Nenhum centro é igual ao outro. A gente aqui não faz assim, uma receita de bolo e coloca, porque depende da qualidade dos trabalhadores, da quantidade de trabalhadores. Não adianta a gente falar aqui, por exemplo, nossa, vamos colocar em Piaçu, como são poucas pessoas, algo grande, vamos construir uma casa imensa, porque assim as pessoas vão vir aqui. Não tem necessidade disso. Vai vir aqui quem tem a necessidade de vir aqui. Não adianta, por exemplo, eu já participei, já tive oportunidade da palestra na casa da Prece, em Uberaba, Chico Xavier, no ano passado. E aí, eu já conhecia lá, e eu sentado, eu refleti em algumas coisas e falei assim, Chico Xavier tinha 2.000, 3.000 pessoas lá fora em pé. E lá dentro cabe pouquíssimas pessoas. Muito pouco. É como se fosse isso aqui, ó, que cabe lá dentro. Que são bancos curtinhos e são uma sequência só de 5, 6 bancos. E aí, na verdade, o espaço em largura é até menor. Mas, se eu observar, fala assim, não adianta. Ele, na época, falar, ele não teve nenhuma ilusão a respeito disso. Ele continuou com a casa do tamanho que ela tinha que ser. Ela tinha que ser pequenina, ela foi pequenina, é pequenina até hoje, mas atendia lá dentro 3.000, 4.000 pessoas, vamos colocar assim, passar, porque tinha como nem andar na rua na época. Fila imensa, imensa de pessoas. E aí isso não acabava, ele começava à tarde, e isso até 3 horas da manhã, e ele conversava com todo mundo, ele atendia todo mundo, e esse era o trabalho. E isso não tinha que mudar, construir algo maior, grandioso, para simbolizar nada, a grandeza daquilo ali. A grandeza por si só era o trabalho, era aquilo ali. Né? E aí então, quando eles vem a equipe espiritual, de médicos, enfermeiros, auxiliares, também vem servidores de esclarecimento, de comunicação, que trabalham com essa aparelhagem, por exemplo. E aí vem várias equipes espirituais. O que der para trazer e fazer, com toda certeza a espiritualidade traz. Tem muita gente querendo ajudar e precisando ajudar.
né? E aí, a gente fala, o Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele fala o seguinte: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através de raios benfazejos, desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. E isso que é a casa espírita. Então, a gente conhece aqui como a casa espírita, como a escola. E a escola nos dá uma teoria. É como uma oficina que nos dá a prática. Da prática do quê? Do bem, da fraternidade. Eu não sei isso, venho aprender aqui e aqui aprendemos. Como que aprendemos tudo isso aqui? Porque aqui nós divulgamos a doutrina espírita. Aqui nós colocamos o que a doutrina espírita faz. Aqui nós te damos aonde está escrito e fala assim, ó, olha aqui, onde está escrito, basta você abrir isso aqui, esse livro em tal página, não quer ler tudo, leia essa mensagem. Porque a grande função de escola é de divulgação, de ensinamento, de oficina, porque tudo forma um contexto sem o qual não compreenderíamos o que é isso aqui. E nós podemos valorizar muito a nossa escola. Quando olhamos lá para trás e vemos a nossa professora, lá do maternal, do pré, da primeira série, não temos uma visão agradável de como era a escola? Todo mundo fala assim, aquela parte da escola era tão legal, a gente ia lá. E ali é o grande início, onde deu o pontapé inicial em quem somos hoje também, pelo menos nessa reencarnação. E juntos com outras pessoas unidas de forma fraternal, que eram os coleguinhas, aprendemos o quê? Andar de mãos dadas, não aprendia isso na escola? Tinha tudo isso. Tinha os meninos mais levados que ninguém quer, né? Que não respeita a fila nem nada. Mas o básico é isso. E a gente está ali, a gente divide um lanche, a gente fala assim, conversa, abraça. Quando a gente é criança não tem esse negócio de é porque é menino, que vai lá abraçar ou deixar de abraçar. Quantas vezes fizemos isso de forma criminosa? Muitas das vezes não, porque aprendemos em casa que não podíamos abraçar ninguém na rua, porque isso era errado, que a gente não podia ter contato com outras pessoas, com outras crianças. Então tudo isso é um aprendizado. E a gente no espiritismo estamos caminhando. É como se estivéssemos lá na primeira série de novo. É como se estivéssemos ali aprendendo a engatinhar, que tem a nossa mãe amparando, que tem ali, e aí uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra. Mas a gente tem que ter o quê? Uma base. E a base, ela me traz o quê? Dentro do acerto. Quando eu, por exemplo, erro, lá na base eu falo o seguinte: opa, peraí, eu errei. Porque isso atinge um ponto meu de ensinamento, que é a minha consciência. Aí a minha consciência fala assim: não, vamos fazer diferente. Aquela vozinha lá no fundo: não, espera mais um pouquinho, vamos fazer diferente a partir de então. Então, essa escola que traz tudo para nós, o Emmanuel fala, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. E então, quando a casa espírita a gente observa, talvez aqui porque vocês não observem tanto, ou um outro espírito, centro espírita que seja maior. Porque na casa espírita maior temos outras repartições, digamos assim, por necessidade. Pessoas que são dedicadas à limpeza, pessoas que são dedicadas, sem a limpeza não acontece a reunião pública, se a pessoa não vai lá e faz isso por caridade, voluntário. A pessoa que vai lá, que abre a porta do centro, recepciona as pessoas, coloca, eu falo isso porque lá na minha casa de caridade, lá
são 300, em média 300 pessoas a cada quinta-feira. E aí temos também uma quantidade menor, mas também que é grande na terça-feira, de crianças e mães. Também temos aos domingos, que são provavelmente 60 mãezinhas bem humildes que vão na reunião de domingo de manhã, que distribuem o alimento. Por isso temos vários tipos de trabalhadores dentro da casa espírita. Então, os encarregados de recepcionar encaminham aquela pessoa doente, de repente, a sentar lá no banco da frente. Porque lá no banco da frente, ela vai ser atendida mais rápido e aí ela poderá ir para casa mais rápido, porque ela não tem condição de ficar no centro até as 10h30 da noite, quando encerra a sessão. E aí, essa pessoa é colocada lá no banco, aí então se inicia uma prece, primeiramente faz o evangelho, a explanação do evangelho, a prece, depois é o passe. No caso da desobsessão da quinta-feira, as pessoas que podem passar, que o mentor autoriza, essas pessoas realizam um tratamento, e aí após esse tratamento breve e rápido, ele é colocado, pode ou não ser colocado, na desobsessão. E aí, então, depois dessa desobsessão, a pessoa toma, depois do passe, ou ela toma água fluida, ou depois da desobsessão ela toma água fluida e vai embora. Então, é uma sequência de acontecimentos necessários para que aquela pessoa chegue lá no final da reunião e ela consiga se restabelecer. O que é chamado isso? De fluidoterapia. Prece, passe, evangelho, água fluida. Prece, todo mundo dá conta de fazer. Tem necessidade de ler o evangelho somente no centro? Não. Nós compramos o evangelho, levamos para a nossa casa e fazemos culto no lar. Nós lemos todos os dias. Quando estivermos preocupados, abrimos o evangelho. Quando temos um problema, buscamos o evangelho. Porque ao abrirmos lá, teremos uma resposta. E é assim que funciona. Por quê? Porque a espiritualidade está ali nos ajudando, está ali ao seu lado, te amparando. O seu mentor espiritual está te amparando. Ninguém está sozinho. Então, mas onde podemos aprender isso? Dentro da casa espírita. Essa educação surge dentro da casa espírita. Porque se a gente faz sozinho, a gente não aprende com quem já sabe, é mais difícil, é mais demorado. Então, o grande pulo do gato nessa história toda é frequentarmos aqui o estudo, a casa espírita, procurarmos fazer um trabalho sem esperar que as pessoas de repente falem assim: lógico, para realizar um trabalho da casa espírita tem que conversar com o Gilmar, mas chega com uma ideia legal, Gilmar. Gilmar, vamos recolher o alimento dia de domingo, de manhã, e aí até na hora do almoço a gente distribui o que ele precisa. Legal, se forma uma equipe de assistência fraterna, um tipo de trabalhador na casa espírita. Não é todo mundo que está na casa espírita que precisa ter uma mediunidade ostensiva. A pessoa, para fazer um trabalho na casa espírita, precisa querer, precisa buscar. Não é função aqui do Gilmar ficar aqui chegando para cada um de vocês falando assim: oi, você, prazer, você quer trabalhar aqui na casa espírita? De repente se torna até chato essa situação, porque a pessoa se sente invadida no que ela está querendo. De repente ela chega aqui, senta, faz uma prece, toma um passe, e para ela está ótimo, e ela não quer mais nada além disso. E pronto. Mas nesse caso, então quem sabe se o Gilmar chega nela e conversa com outra coisa para ela trabalhar, ela se sente um pouco invadida. E então a pessoa, nada melhor do que a pessoa procurar. E temos quem procurar quem? O presidente do centro espírita, temos que procurar as pessoas que já trabalham no centro espírita, para que tudo dê certo e a gente possa ser incorporado no trabalho do centro espírita. O centro espírita deve ser simples, como eu disse, e aqui também a gente não deve ter imagens assim de religiosas, como lá no catolicismo, como aquelas imagens de santo, porque não faz parte do espiritismo isso, certo? E também a gente não tem nenhum tipo de roupa especial, nenhum paramento especial para vir à casa espírita. Não é porque eu estou com a roupa escura é que eu não consiga realizar o meu trabalho mediúnico.
Então não é por isso que eu estou com a roupa escura que eu não vou receber o passe. Porque algumas casas espíritas pensam assim, que todos têm que usar branco. Não, não funciona assim. Por exemplo, esse forro da mesa. Esse forro tem que ser branco para que a espiritualidade venha aqui e faça o trabalho que ela tem que fazer? Não. Mas é bonito a gente colocar um forro vermelho aqui? Não combina muito. Na nossa casa a gente não faz isso, por que a gente vai fazer no centro espírita? Então a gente coloca um pano, uma toalha branca, todo lugar é mais bonito. Fica mais bonito com a toalha branca. Até a gente leva para casa, limpa, tem noção que não dura mais tempo, porque é branco você limpa, você põe alvejante, ele não fica encardido, não apresenta ser tão velho quanto outra coisa. Na casa espírita a gente não tem jeito de ficar toda hora comprando uma toalha bonita para pôr na mesa. Caro, custa caro. E a gente não tem essa capacidade. Em vez de a gente ficar comprando toalha toda a vida, a gente compra um que dura muito tempo, que ela é branca, ela é assim, e funciona super bem, deixa uma mente agradável, porque é complicado. E aí as pessoas de repente pensam, porque falam assim, eu fui lá no centro espírita, mesa branca. Nunca fui no centro espírita que tem outra cor. Pode ser em outras religiões, como Umbanda, Candomblé, eles usam branco, então nem lá você vai achar uma mesa de outra cor. Eu também não sei se eles usam, né? Mas eu vejo eles sempre usando branco. Mas a questão é essa, também a gente não realiza velório, não realiza casamento dentro do centro espírita. A gente não pode bagunçar o centro espírita com coisas que não são espíritas. O centro espírita ele tem uma energia, e essa energia não serve para a gente ficar velando as pessoas aqui dentro. A gente também não pode ficar usando cromoterapia, isso não é espiritismo. A gente não usa pedra, a gente não usa cristal, a gente não usa nada, não usa vela dentro do centro espírita, porque isso não faz parte. E isso não traz nenhuma diferença para o trabalho. Não é porque tem uma vela acesa que o espírito aqui, Deus vai te deixar de te abençoar, de aplicar a misericórdia dele. Não é porque você está com a roupa diferente, de outra cor, que Jesus vai deixar de falar assim, gente, faça o trabalho. A espiritualidade não vai deixar de fazer isso, pelo contrário, a espiritualidade está todo o tempo em cima de você para te tirar dali daquele momento, de repente você está passando difícil, pelo lugar mais feio que você viva, pelo modo mais feio que você vive, pelas atitudes, piores atitudes que você passa, a espiritualidade está ali, querendo que ter a oportunidade, ter a chance. E é igual quando chega uma pessoa aqui, geralmente, centro espírita, vem todo tipo de gente. E aqui chega um bêbado, por exemplo, uma pessoa que consumiu álcool. E aí, ou se não, uma pessoa que consumiu droga. E aí essa pessoa adentra o recinto, e a primeira coisa que a pessoa faz é gritar, esbravejar, porque tem obsessão, tem problema da droga, alucinação. E aí as pessoas ficam assim, nossa, você está atrapalhando numa sessão espírita, vamos dar um dinheiro aqui e essa pessoa vai embora. Não, gente, isso não é caridade. Deus custa colocar ela aqui dentro. Aí na hora que ela dá o primeiro passo aqui dentro, você dá um dinheiro e ela vai embora comprar a pinga de novo. Aí Deus fala assim, custeia, coloca ela lá dentro. Aí vem o bendito ali e me tira. Quem que sou eu para tirar a vontade de Deus? Se Deus não quisesse, essa pessoa não teria entrado ali, tinha passado longe da casa espírita. Mas ela tem ali a oportunidade, hoje você traz ela, você senta ali lá no fundo com ela, para não atrapalhar, conversa, chama ela. Nota próxima, já aconteceu porque veio conversar comigo, depois das outras vezes, falando assim, hoje eu vim sem usar nada. Eu estou aqui já a terceira vez seguida. Eu repito, é de contar até hoje, porque é algo que a gente vê. Você vê a pessoa mudando, é a coisa mais bonita do mundo, você vê a pessoa mudando. A gente faz prece toda hora para ocorrer mudanças. A pessoa, depois ela foi lá, eu fiquei sabendo que ela usou droga de novo, muitas vezes, e ela continua usando. Mas tem as oportunidades, uma hora dá certo. E aí, se não é nessa existência, é noutra existência, se não for na outra, e assim vai. Tem alguém aqui com pressa de desencarnar e para voltar aqui? A gente tem uma eternidade para viver. Como até o André Luiz fala no livro.
no nosso lar, que ele coloca, que ele não vai sofrer mais com a ideia da eternidade. Temos muito tempo para fazer muita coisa, mas para a gente conquistar o que é o mais bonito, o que é prazeroso, o que realmente nós queremos, nós temos que desgarrar de várias atitudes nossas. E essa escola, aprendizado, a gente tem que amar, tem que cuidar, porque esse aprendizado aqui a gente vai levar por não sei nem quanto tempo. Vamos estar lá daqui 10 encarnações. E vamos lembrar assim, nossa, eu lembro lá atrás, quando eu participei do centro, onde eu comecei a pensar realmente na ideia de Jesus, onde eu aprendi primeiro, onde foi minha ideia primeira a respeito do verdadeiro Jesus, do que realmente é Deus, das coisas, por que eu estou aqui. Foi onde eu comecei a mudar, eu comecei a criar vontade de querer mudar, eu comecei a refletir, a criar uma razão da qual eu posso hoje ver que estou muito bem. Quem sabe o Espírito está lá ajudando tantas outras pessoas também. Porque as pessoas têm que se ver capazes. Jesus mesmo Paulo, eu venci o mundo. E ele não venceu o mundo reencarnando só nessa vez que nós conhecemos a vida dele. Então ele passou por tudo isso e ele chegou aonde ele chegou. E todo mundo tem a mesma oportunidade. E a grande finalidade é ser muito maior do que isso. Se o Cristo foi tirado de onde ele estava, não que ele foi tirado, desculpa, ele recebeu um chamado, falou assim, vem aqui, agora você vai ali, o planeta Terra precisa de você, você vai ser o governador do orbe, você vai dar ali a oportunidade, você vai dar ali essa condição de evolução às pessoas. Muito antes dele vir aqui, ele já era o governador do orbe. Sabemos que desde a formação do planeta, ele era o governador do orbe. Ele já era o Cristo, ele já tinha evoluído. Se pensarmos nisso há 4 bilhões de anos atrás, imagina quanto tempo ele está na nossa frente. Aí muita gente assusta. Mas é uma questão do quê? Que temos muito tempo para aprender. E se ele veio aqui, depois de 4 bilhões de anos, ele reencarnou para mostrar o caminho, ele veio na hora que ele achou que era certo. A hora que ele, lá no plano dele, de objetivos. Porque ele tem um objetivo, ele tem que levar o planeta à frente, ele tem que uma condição de ajudar as pessoas a evoluírem. E ele foi colocado isso, e ele que nos colocou a ideia de escola. Como eu disse lá no começo. E se temos hoje um centro espírita, é porque houve-se a necessidade de haver centro espírita. Porque foi colocado também, através da espiritualidade, de outras religiões, várias outras religiões. Quantas religiões o mundo tem? Vamos colocar e pensar, tem mais de 300 religiões. Cada um acha que de repente tem um Deus diferente. As que não são cristãs. Umas acreditam em Allah, outras acreditam que bomba resolve tudo, outras acreditam que parte de tudo isso é que vai morrer com a bomba e vai ter lá o seu harém, não sei quantas virgens, 50 virgens? Quantas virgens? 45, né? Não, umas 45, umas 38 só. Quem não estoura muito a bomba, tem menos. Então, a questão é essa, da gente se ocupar dessas ideias. E não é porque ou eu estou em Ituiutaba, é porque a outra pessoa está em São Paulo, outra pessoa está aqui em Piaçu, que é diferente. É a mesma coisa para todo mundo. Não é porque eu moro numa cidade pequena, não é porque isso não é desculpa. Se a gente fica com esse desculpismo, de repente, para ajudar a nossa casa espírita, é porque um problema tem, e é primeiramente nosso. Quem deve então aprender a ultrapassar esses limites? Somos nós. Se não conseguirmos ultrapassar o que nos é colocado, como que vamos evoluir? Muitas pessoas a gente acha bonito, algumas pessoas são colocadas assim.
Ele está lá estudando em Harvard, lá nos Estados Unidos, e ele nasceu lá numa cidadezinha da Bahia, que não tem nem esgoto, água tratada, não tem nada. Tem nada. Vive numa casa de extremo, somente de madeira. Quando tem a madeira ali, vive de lixo, vive de tudo. Cresceu assim, estudou, modificou-se a vida e foi estudar lá. Por que a minha desculpa é diferente da dele? Por que eu sou uma pessoa que não sou capaz de fazer as coisas e o outro que saiu lá do fim do mundo, da verdadeiro, acho que é até mais baixo do que o fundo do abismo. E essa pessoa conseguiu sair de lá e é uma pessoa importante, a pessoa que vem, traz mudança. É porque Deus dá privilégio para alguém? Não. Deus dá quando a pessoa se esforça. Nossa, é um tijolinho a cada dia, é um aprendizado a cada dia. É não se achar pequeno, porque se achar pequeno é complicado, porque não existe evolução aí. Não existe mudança de pensamento. Não é porque eu sou idoso, não é porque eu sou novo, não é porque eu sou homem ou porque eu sou mulher. Isso não é diferente. A gente não briga porque a gente quer ser questão de cor, sexualidade. Isso o mundo está aí desde que é mundo. Isso está aí. Infelizmente vai continuar por muito tempo. E eu vou esperar o mundo mudar para mim mudar? Não posso esperar. Se estamos aqui vivendo neste momento, é questão de necessidade de aprendizado. Quem aqui não tem o Evangelho em casa, levantar a mão? Todo mundo tem o Evangelho. Todo mundo estuda todo dia o Evangelho? Achei que ninguém ia se manifestar, hein? Mas isso não é questão de se vergonhar. É questão mesmo de aprendizado, de costume. Não é porque eu leio o Evangelho 10 vezes por dia que eu sou melhor que alguém. Não é essa a questão. Porque muita gente está lá estudando o Evangelho, tem muito tempo e não aprendeu nada. A gente, se não aprende, não muda, não acontece. A gente não pula para o passo seguinte. E o passo seguinte são coisas agradáveis que nós, muitas vezes, não prestamos atenção e sabotamos a nós mesmos. Não é isso que devemos fazer. Somos muito capazes. A cada dia que nós estamos aí, Deus nos dá uma nova oportunidade de trabalho. Dentro da casa espírita, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Né? E vamos encerrando, porque senão a mesa o Gilmar fala. Vamos lá então. O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 350, Kardec escreveu: se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, trazer a transformação da humanidade, isto pode ser apenas pelo melhoramento das massas, o que pode acontecer gradualmente e pouco a pouco, apenas pelo melhoramento dos indivíduos. O que é isso então? Eu melhoro muito, até que eu melhoro uma quantidade de pessoas, e aí então conseguimos implantar um trabalho maior, que é de grupo. É para o fim providencial que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos os que possuem os mesmos sentimentos. Então haverá entre elas união, simpatia e fraternidade, e não um vão e pueril antagonismo de amor próprio. O que é isso? Eu aprendo e aí eu fico brigando com o outro ali porque eu sei mais. E isso não funciona. Eu aprendo, o outro aprende depois, e aí vamos dando as mãos um para o outro, e no final estamos juntos, caminhando juntos. E na próxima existência, melhoraremos cada vez mais. De amor próprio, de palavras antes que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque se apoiarão numa base indestrutível, o bem para todos.
Então, aí lá no Consolador, Emmanuel nos traz a respeito das sessões espíritas, na pergunta 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita de sua abertura ao encerramento? Aí ele responde: nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda. A grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Se eu coloco aqui no centro um ar-condicionado, se eu coloco aqui no centro cadeiras almofadadas, você, não sei se quem tem ou não tem isso em casa, mas isso é um conforto enorme, né? Vamos lá no banco, nós que entramos dentro do banco, falamos assim: nossa, que legal, olha que coisa confortável. Aí eles pegam o dinheiro da gente, né? Eles enganam a gente para depois. E aí a questão é que você se sente confortável, você esquece daquela sua vida que de repente é mais humilde. Aí você entra lá dentro, você acha que já tem dinheiro, você já está muito mais bem vestido do que realmente está. E aí as pessoas te colocam naquela posição. Se colocássemos isso no centro espírita, muitas vezes as pessoas têm muito dinheiro e têm muitas facilidades em casa. Chegando na casa espírita, que não é simples, ela não vai saber o que é simplicidade. A casa espírita serve para lembrar a simplicidade das nossas vidas. Tirar a gente daquilo que estamos acostumados, com o conforto lá da nossa casa, para trazer para o centro. O bumbum dói, a perna dói, as costas dói de ficar sentado aqui. E é assim mesmo, porque se não doesse, a gente dormiria, a gente ficaria aqui todo relaxadão, folgadão, e aqui não é o lugar disso. Aqui é o lugar da gente chegar e entrar e tomar a consciência da nossa responsabilidade. Não é porque eu estou sentado aqui que não estou ajudando. Muitas das vezes a gente vem para o centro e fala assim: vou lá receber o passe, vou ser ajudado. Chega aqui, ajuda muito mais sentado ali com pressa do que realmente recebe alguma coisa. Porque não é assim, de repente, a gente está tão carregado também, a gente está carregado de energia boa, que é para distribuir para as outras pessoas. E a gente acha que isso é um peso, isso nos traz dificuldade. Quando na verdade não é, né, gente? E aí? Porque exatamente a respeito disso, dos frequentadores do centro espírita. Porque o trabalhador a gente conhece, o frequentador está sempre aqui, a casa espírita. E aí quem consegue a casa espírita, acaba se habituando com o trabalho que é realizado aqui. E aí, digamos assim, é uma pessoa que está mais habituada com o trabalho, então ela fica mais tranquila dentro da casa espírita. A pessoa que chega aqui a primeira vez, de repente ela nem conhece o espiritismo. E aí o que a gente faz? A gente tem que dar um auxílio a essa pessoa que vem à casa espírita. Porque chegando aqui, ela tem medo, de repente você apaga a luz, ela não sabe por que está apagando a luz, fica com medo de que apagou a luz. Então, muitas das vezes é necessário realmente a gente ter o tato, a sensibilidade de sempre repassar informações da casa espírita. Assim, explicações rápidas. Fala assim: hoje na reunião acontece assim, assado, a gente apaga a luz, depois tem uma prece, vem o passe, água fluida. A pessoa não precisa ficar com receio. A gente explica o centro espírita. Quem faz a prece é a pessoa que está aqui na frente. Então as pessoas que estão frequentando o centro fazem a prece mentalmente. E o mesmo ocorre durante todo o trabalho. Porque a gente evita certas comparações, como a questão da imagem que eu te falei, que nós falamos, mas também para não parecer se tornar um igrejismo. Muitos lugares não sabem isso, e aí todo mundo na hora do Pai Nosso costuma fazer o Pai Nosso junto em voz alta. E isso não faz parte do Espiritismo, mas isso faz parte da nossa raiz. Porque
a nossa prece mental, ela é muito superior à prece que nós falamos somente de boca. Muitas das vezes, a boca expressa um sentimento, mas que nem é verdade ali. A gente fica com vergonha de falar perto das pessoas. Mas mentalmente, entre nós, Deus, Jesus, não existem essas barreiras. E aí contamos tudo. Apesar de já saber, nós aproveitamos e contamos tudo. Colocamos realmente, abrimos os nossos corações a Deus e a Jesus. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência de seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos, inutilizados pela intriga e pelo fingimento. No livro Educandade de Luz, de Emmanuel. Esse texto é de Emmanuel, mas são vários espíritos esse livro. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são melhores elementos para a execução do programa. A pretexto de novas experiências, ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos julgamos com fidelidade. Tudo isso é do livro Após a Tempestade, do Espírito Joana de Anjos, que vai aqui psicografar. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços, reunidos a benefício da intensidade da luz. Nada é fácil dentro do Espiritismo. O Espiritismo, ele requer um cuidado extremo para que a gente continue lidando com ele. Ele é extremamente sensível. É como uma pessoa que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Várias pessoas que não conhecem o Espiritismo acham que conhecem. Falam o que querem. As pessoas que estão dentro do Espiritismo têm que tomar cuidado com várias coisas, para não entrar, por exemplo, em atrito com quem não conhece. Muita gente acha que Deus sempre espírita, tem uma ilusão que aqui ocorrem várias coisas assim que você vai ver o demônio aqui dentro. Não é bem isso. A casa espírita é um lugar de paz. É um lugar onde a gente aprende a ter paz. Quando Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz. Que paz que é essa? Não é a paz de alguém brigar comigo. É uma paz interior. Que pode acontecer várias coisas. Ninguém vai te tirar daquilo ali. Porque você é fixo. Pode falar. Falou isso aí, para as pessoas pensar que vem aqui, vai fazer coisas diferentes, Aí quando eu era criança, minha mãe me pegava no centro, uns 5, 6 anos. E lá, dizer assim, resumindo, eu via coisas horríveis. Você sabe o que é, Coisas horríveis. Pessoas machucadas, aquelas coisas. E antes de vir aqui, eu também pensava assim, eu vou lá, Depois que eu cheguei aqui, eu vi que é totalmente diferente. Eu estava falando. A questão, quando a gente não conhece, a gente tem uma mania muito feia. A gente critica. A gente prefere criticar. É mais fácil a crítica do que pegar e estudar um livro a respeito de qualquer assunto. Espiritismo, catolicismo, seja lá o que for, religioso ou não, a gente tem esse péssimo hábito. E a gente precisa mudar isso. E essa acessibilidade do Espiritismo tem tudo a ver com isso, porque é uma coisa tão boa que a gente de repente quer para todo mundo. E aí só que todo mundo não quer, porque na verdade ainda não está preparado para vir aqui. E compreendemos isso de variadas formas, mas que nunca tenhamos ali um processo de atrito, porque com atrito com ninguém não chegaremos a lugar nenhum. Passaremos uma ideia totalmente errada do que era o Espiritismo. A gente, igual era o Chico, fala assim, pode falar mal de mim, tanto que você quiser.
Mas, né, a gente fala mal do espiritismo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas das vezes a gente se sente atingido profundamente. Ainda mais as pessoas que se empenham, vamos, viajamos, vamos em outras cidades, vamos a variados lugares, outras capitais, outros estados, isso com frequência, e aí acabamos deparando com esse tipo de pessoas e temos que tomar um cuidado muito grande. A gente tem que entender que as pessoas ainda um dia vão chegar ali. A gente não preocupa, não precisa preocupar com isso. A gente ajuda o quanto é preciso, o quanto é necessário, sem esperar nada em troca disso. Porque se a gente espera, a gente vai também querer, quem paga por alguma coisa, quer receber como dizemos assim, algo muito grande em troca. E aí a gente não pode pensar assim. Né? E a casa espírita é um ótimo lugar para a gente fazer isso, porque a gente aprende a fazer caridade. E às vezes a gente não sabe fazer caridade. A gente doa ali na rua um pão. A pessoa fala assim, você está me dando esse pão aqui? Joga fora. Aí você fala assim, poxa vida, eu estou aqui dando pão para ela está jogando pão fora. Né? Mas não, você tem que ter o pensamento. Bom, fiz a minha parte. Dei a ela o que eu tinha. Se ela não quis, se não serviu a ela, já isso é entre ela e Deus, é ela e Jesus. A minha parte eu já fiz. Se eu dou dinheiro para a pessoa, e a pessoa vai ali comprar álcool ou droga, a questão já é com ela. O dinheiro você deu? Foi dado. O dinheiro nem é nosso, na verdade, é emprestado. Você já foi ali, você só repassou ele para frente. E ali, se você vai se preocupar com o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, aí não é caridade. Não estamos sendo somos pessoas caridosas pensando desse jeito. É uma parte que temos que aprender no centro espírita, muito grande. E a mesma coisa é pedir alimento durante a campanha do quilo. Muitas das vezes as pessoas falam assim, você é do centro espírita? Fecha a porta, eu nem saber. Senão você já fala assim, oi, bom dia, eu sou do centro espírita, a pessoa já bateu a porta. Não tem. Quer nem saber. Aí se você parar e ficar ali lamentando o que a pessoa fez, tem mais um monte de casa que vai dar alimento. Se você não for pedir lá nas outras casas, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. Então também é uma questão de não se lamentar. A gente tem que aprender isso. Não lamentemos os problemas, vamos seguir em frente. E a casa espírita hoje precisa disso, de seguir em frente. A casa espírita precisa dar continuidade. Se eu vejo lá, por exemplo, o centro espírita, que juntando todos os dias foram lá 500 pessoas, que ótimo, são 500 pessoas sendo ajudadas. Quem está trabalhando também está sendo ajudado. Caridade com os outros é consigo mesmo. Você indo lá, fazendo a psicografia, fazendo psicofonia. E quem faz isso, quem trabalha, tem mais coisas a resgatar, né, do que as outras. Porque ali, na verdade, você fala assim, nossa, olha ali, que pessoa evoluída, incorporando esse espírito. Gente, não é fácil você parar e pensar que fica 4 horas em pé, no calor como estamos aqui. Incorporado, digamos assim, com a psicofonia, ajudando lá 300 pessoas. Em 300 pessoas você parar e bater o algodãozinho lá, simbolicamente, né, que várias pessoas precisam disso. Ver para crer, igual também. Mas o tratamento espiritual já foi feito há muito tempo. Mas você vê lá a dedicação do espírito e do médium. Você vê que a pessoa derrama em suor. E isso não é fácil. E é uma dedicação muito grande. Porque tem uns resgates a cumprir grandiosos. E para a gente acelerar isso aí, a gente precisa da mediunidade. Digamos assim. Aí a gente uma reflexão. Eu acho que uma das grandes qualidades do Espiritismo que tem me ajudado é fazer a gente pensar e reflexionar, como você falou sobre a vida verdadeira de Jesus, se realmente faz sentido, mas a questão interessante da gente fazer a caridade
com a gente mesmo, para depois a gente poder ajudar alguém, né? Porque a gente vai estar mais harmônico, mais em paz. Aí a gente talvez consegue, mesmo sem dinheiro, talvez ajudar uma pessoa. Mas primeiro estudar, né? Ler, né? Muito interessante. Você tem que aprender a se amar. Você se ama, você sabe o que você quer para você. Você quer o melhor do mundo para você. Tem gente que não entende isso, que quer muito mal para ela, e faz muito mal para ela. Agora, quem quer o bem para ela, ela sabe ali, então, se colocar no lugar do outro. E ali ela fala assim, nossa, eu quero esse bem para... Eu sou tão bem, eu aprendi a ter esse bem para mim, eu quero o bem para ele também. E assim a gente aprende. Então, amar uns aos outros, né, como a si mesmo, é basicamente isso. É você aprender a se amar. Eu entendo como eu me amo, eu entendo o que eu quero para mim de bom. Porque eu entendo o que é bom na vida. O que é bom na vida está lá do lado do bem, com Jesus, com Deus. Então também eu coloco isso na vida das outras pessoas. E criamos um contexto que não imaginamos quão grande ele seja, e as pessoas que estão à nossa volta captam aquilo de uma forma tão grandiosa que, sem elas verem, como foi dito aqui, elas estão se encaminhando para o centro, elas de repente estão assim, você é espírita, como que é o espiritismo? Aí você vai lá, fala um pouquinho para ela, aí você convida, vai lá no centro. E aí depois ela sozinha vai caminhando. E assim fazemos todos os dias, com várias pessoas. Então, isso faz muito bem para muita gente ao mesmo tempo. A gente se engana que é só para nós. De repente a gente vem aqui, recebe muito, vai lá para sua casa e distribui para todo mundo, sem a gente perceber. E todo mundo acaba recebendo aquela benfeitoria espiritual grandiosa. Então, só para a gente encerrar, já estou encerrando há muito tempo, eu quero só apresentar a vocês uma historinha aqui que está no livro O Espírito da Verdade. Esse livro aqui é psicografado por Chico Xavier e tem vários espíritos que trazem mensagens. No capítulo 52, ou lição 52, existe lá a historinha, uma historinha de Kardec. Como que Kardec estava num dia. E aí o Kardec, a história traz que Kardec estava bastante preocupado, com várias dívidas, apesar de tudo lá estar caminhando muito bem. Venda dos livros, e tudo que precisava de pagar contas, mas mesmo assim ele estava muito preocupado com o dinheiro, que ele não daria conta de sustentar a sociedade espírita. E nesse caso, Kardec foi tomado por um dia lá, nesse mesmo dia, quer dizer, pelo carteiro, trouxe lá uma correspondência para ele. Ao abrir a correspondência, ele viu que tinha um livro dos Espíritos, encapado, muito bem, muito bonito, muito bonito. E aí ele chegou então e viu que tinha uma carta junto com o livro. Ele abriu a carta, e nessa carta um homem contava o porquê de mandar aquele livro para ele. Este homem, em um dia, lá em Paris, ia se matar, ia suicidar-se. E aí ele então, ao se aproximar da beirada onde ele pularia no rio, onde ele não conseguia nadar, ele então pegou e viu que pisou em algo diferente. E quando ele pegou aquele livro no chão, ele começou a ler o livro. E aí o livro lá estava na capa dizendo assim, que aquele livro lhe tinha ajudado muito. E que então valeria muito a pena ler aquele livro. Aí ele pegou o livro, leu essa mensagem, este homem, e então leu o livro, todo o livro. E aí ele pegou e desistiu de se matar. Depois de tudo isso, como ele era desde muita criança, trabalhava com livro, encadernações de livro e tudo isso, ele pegou e colocou ali, reformou aquele livro dos Espíritos com a capa muito bonita, onde Kardec viu que era muito bonita essa capa. E lá ele escreveu esse livro junto com Kardec, toda a história dele. E ele contou por que ele iria se matar naquele dia. E aí a mulher estava doente, várias preocupações, e ele não conseguia mais, com aquele peso da vida, carregar tudo aquilo ali, aquela bagagem nas costas. E aí, quando ele pegou aquele livro, o livro mudou a vida dele.
E nesse lá ele escreve no final da carta: leia, né, a primeira capa, a primeira página do livro, novamente. Lá estava a mensagem antiga, né, este livro salvou minha vida, e também na parte de baixo estava escrito: este livro também salvou minha vida. E quando Kardec leu essa história emocionante e viu o quão grande era todo aquele processo, naquela época de ajuda, no contexto em que tudo se vivia ali, que era muito difícil naquela época, e que a verdadeira função do Espiritismo que é tirar essas pessoas, que é tratar as pessoas, que não é somente o centro espírita, é porque, como Jesus fala, cada um, tempo é dentro de cada um, é dentro da nossa cabeça, é a nossa capacidade de entender tudo isso sozinho, sem necessidade de repente ninguém ensinar a nós, a trazer isso à nossa vida e à vida das outras pessoas, de forma que também possamos mudar a vida delas. Porque nada melhor do que mudar a nossa vida e ainda também conseguir mudar a vida das outras pessoas. É onde tudo se torna sentido. É onde tudo quer a mudança, é onde tudo é nos trazer como se fosse uma força tão grandiosa, tão gostosa, tão boa, como se pudéssemos libertar de tudo isso que nós vivemos aqui, onde nós podemos ter uma previsão de uma vida totalmente diferente, onde eu chego na minha casa, eu não quero ligar ali naquele programa que só traz notícia ruim, só traz coisa ruim à minha casa, só traz coisas ruins à minha vida, onde eu paro e presto atenção, que vou ali parar e falar assim: nossa, que bobagem, olha só que essa pessoa, aconteceu uma tragédia, que pena, faça uma prece pela pessoa, pronto. Não vamos nos apegar, porque aconteceu esse acidente, é porque a vida do fulano é assim. Enquanto estamos preocupados lá na frente com a vida do fulano, a gente está esquecendo da nossa e perdendo um tempo tão grandioso que poderíamos estar mudando. Observamos lá que a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem isso. Não, gente. Vamos fazer diferente. Eu garanto a vocês que tirar isso, esse peso das nossas vidas, é totalmente diferente. É outra vida. É outra situação. Porque a vida da gente, quando muda, é uma satisfação enorme você ajudar. Não é aquele dinheiro. Você não espera as pessoas te procurarem para você ajudar. É você que vai atrás das pessoas. É você que quer falar assim: não vou sentar aqui e esperar mais. Já cansei disso. Então, tudo é difícil. Começar é difícil. Mudar é difícil. Dar continuidade é difícil. Mas nós temos que continuar. Não nos preocuparmos com tanta coisa material. Dentro do centro as coisas chegam assim do nada. A gente fala assim: a gente distribui muita comida no domingo. Aí a gente fala assim: na quinta-feira não tem um saco de arroz. Aí você espera. No final da sessão, ou no outro dia, o arroz está lá. E não é nem o que a pessoa costuma, não é a mesma pessoa que leva, não. É sempre uma pessoa diferente. E aí você vê que as coisas vão chegando e a gente preocupa demais às vezes e está lá. O trabalho vai ser feito. O que tem que ser feito vai ser feito. Tá certo? Eu espero aí que muita gente possa aproveitar, trabalhar no centro, vindo aqui, quem sabe, não sei se tem grupo de estudo, montar grupo de estudo, aprender o que é o passe, vir a ajudar a aplicar o passe, vir a distribuir aqui a água fluida. Não precisa ter dom nenhum para poder distribuir a água fluida, ajudar aqui a limpar o chão, ajudar a arrecadar alimento. Tá certo? Muito obrigado.